Uniclac. Fala galera, voltamos com a segunda parte da aula de Excel, né? Vimos que na primeira parte nós estudamos as funções e as fórmulas, né? E agora a gente vai entender sobre os valores, formatações e algumas questões que são cobradas em concursos públicos, beleza? Então vamos iniciar a aula, né? Respondendo questões para massificar, né, o conhecimento que nós vimos na parte anterior da aula de Excel, beleza? Essa pergunta foi da FUB, né? O CESP foi a banca realizadora do ano 2015 para o cargo de auxiliar e eles cobram o seguinte: julgue itens subsequentes relativos às funcionalidades do Microsoft Office 2013. No Microsoft Excel 2013, as fórmulas sempre começam com sinal de igual. Muito bem, independente se for fórmula que você vai desenvolver ou se for uma função pré-definida, sempre vai começar com igual. Se você não colocar igual, vai dar erro, tá? Então essa resposta, né, essa assertiva está correta, tá? Então, toda vez que você inserir uma fórmula ou começar uma função, sempre tem que ter o sinal de igual, senão não funciona, tá? Então, muita atenção nisso aí, beleza? Bom, segunda questão, né, foi do TRE do Maranhão, né, do ano 2015 para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte: no Microsoft Office Excel 2013, em sua configuração original e padrão, a guia escolhida quando se deseja elaborar um gráfico deve ser... Pessoal, isso é muito importante, não só a parte de gráfico, tá? Toda vez que você inserir um objeto, o que é um objeto? Uma imagem, um gráfico, um organograma, né? Toda vez que você inserir um objeto, só existe uma guia que é responsável por isso, é a guia inserir. Então lembre-se, falou que você vai inserir um objeto, porque o gráfico é um objeto do Excel. Então, qual é a guia que permite isso? É gráfico? Não, não é gráfico. Né? Gráfico seria o grupo em questão. Layout de página, nada a ver, você não vai mexer com a estrutura. Outra coisa, você não vai fazer referência de nada. Né? Simplesmente você vai inserir algo novo. Então, tá aqui a resposta correta, tá? D, inserir, beleza? Tranquilo, lembrando também, né, que nós vimos que podemos inserir algo que seja físico no computador ou algo online, porque o Microsoft Office 2013 ele permite essa pesquisa, tá? Então, vamos adiante, né? Bom, nova questão, né, dessa vez foi no ano 2016, né, a acesso foi a banca realizadora, na FUB para o cargo de técnico, eles cobram o seguinte: a planilha a seguir, digitada no Microsoft Excel 2013, em português, mostra parte das despesas mensais da Prefeitura de Teresina no ano de 2016. Né? Na célula C9, deixa eu apagar para vocês aqui, né? Na célula C9, para somar o conteúdo do intervalo de C3 até C8, foi utilizada a fórmula. Então ele quer saber o seguinte, ele quer saber, né, qual que foi a fórmula inserida aqui, né, dentro da célula C9 para que conseguisse fazer essa soma. Então a primeira coisa que você vai notar, fazer a interpretação de texto numa questão de Excel é essa palavra-chave. Até. Nós vimos isso na primeira parte. Toda vez que fala até, são dois pontos. Se ele falasse, se fosse dar intervalo de C3 e, a coisa mudava de figura. Por quê? Se eu falo que é E, o E é ponto e vírgula. Então lembre-se disso, por favor, tá? Porque isso vai fazer uma diferença enorme na hora de você resolver questões. Você já consegue eliminar muitas alternativas erradas só a partir dessa interpretação de texto. Quer ver um exemplo bem prático? Então ele quer um intervalo de C3 até C8, certo? Tudo que não tiver dois pontos, você já automaticamente você elimina. Olha que legal, gente. Então aqui eu tenho ponto, ponto, nem existe isso, você pode eliminar. Aqui eu tenho ponto, então eu deixo por hora, né? Aqui eu tenho ponto, então eu deixo por hora, né? Aqui eu tenho ponto, deixo por hora, e aqui eu tenho ponto e vírgula, já elimino. Então nessa brincadeira, só na interpretação de texto, já eliminamos duas alternativas, então já ficou um pouquinho mais fácil. Nós temos três, certo? E o que ele quer fazer? Ele quer somar.
né? Ele quer somar. E qual que é a fórmula, né? Qual que é a função, na verdade, que permite que você some alguns valores, né? É a função somar, gente? Não existe a função somar, né? É a função soma, tá? Calcular nem existe também, tá? Então, por aqui a gente já fez um raciocínio lógico, né? E a primeira coisa que você fez é a interpretação. Sempre, sempre, sempre você tem que fazer isso. Se ele está falando um período de 1 até alguma coisa, é até. Se é até, 2 pontos. Se for individual, eu quero que você faça uma referência da célula C3 e C9, então ele está falando que é E. Se for E, ponto e vírgula. Então você aplicando esses conceitos que nós vimos na parte teórica, você consegue responder muito rapidamente. Então, qual que seria a fórmula? Igual soma, né, de C3 até C8. Tá aqui a resposta correta de dado. Então vocês viram que como é importante fazer uma interpretação de texto numa prova em Excel, tá? Os mínimos detalhes vão fazer grande diferença para vocês. Lembre-se, foquem na parte de até, foquem na parte de e foquem na questão das funções, né? Porque isso aqui é uma função, não foi feito manualmente, né? Isso aqui existe já pré-definido do próprio Excel, beleza? Então vamos responder mais uma questãozinha para massificar nosso conhecimento, tá? Bom, vamos para mais uma pergunta, né? Como eu disse, para a gente massificar nosso conhecimento, né? Dessa vez ele fala o seguinte: tanto no LibreOffice Calc 4.1 quanto no Microsoft Excel 2013, em português, para contar o número de valores. Então, vamos fazer a interpretação de texto. Ele está falando que é para contar o número de valores, né, contidos nas células do intervalo de A até 8, que sejam maiores que 10. Né? Então, aqui ele está colocando uma condição. Se é condição, é C. Posicionar o cursor em uma célula fora deste intervalo e utilizar-se a fórmula. Então vamos fazer uma interpretação de texto bem básica aqui. Ele quer contar os valores, né? Valores que estão definidos em um intervalo de A2 até A8. Né? Primeira coisa que você já tem que saber, se é um intervalo, o intervalo tem que ser seguido de 2 pontos. Tudo que não tiver 2 pontos, você já automaticamente elimina. No caso aqui, está tudo corretinho. Ó. Intervalo, 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 intervalo. Né? Então, essa aqui a gente já não vai poder utilizar. Então, contidos, né? Então, ele vai contar, né? Então, tudo que tiver conte, você pode armazenar. Aqui tem conte, tudo bem. Soma, você já pode eliminar. Você tem contar, não existe a função contar, tá, gente? Então, você já pode eliminar também, né? Contar underline valores não existe, sempre é o nome da função separado, se for extenso, conte C, conte valores por ponto, underline não existe. Então, tá aqui, ó, numa brincadeira dessa, né, já colocamos somente 2 alternativas, né? Ou pode ser a A ou pode ser a letra E, né? Simplesmente usando a interpretação de texto. Tá? Eu primeiro verifiquei que ele quer contar. Se ele quer contar, eu já elimino tudo que é soma, né? Lembrando que quando ele colocou o intervalo de A2 a 8, eu já posso verificar se tivesse algum ponto e vírgula, você poderia também eliminar. Só que ele fala o seguinte: contidos nas células de A2 e A8 sejam maiores que 10. Então eu tenho uma condição. Eu tenho uma condição. E aí nessa condição eu já encontro a resposta correta, que é a resposta A. Por que eu encontro a resposta correta, professor João Kleber? Porque preste atenção, gente. Conte valores, certo? Ele vai contar todos os valores. Todos os valores. Ele não faz uma restrição. Agora, quando você utiliza conte C, você vai contar todos os valores naquele intervalo de tempo, mas somente você só vai contar seguindo alguma condição que nele foi imposta. Tá? Então, lembre-se, interpretação de texto faz toda a diferença, tá? Eu estou querendo contar alguns valores de A2 a 8, né? Então, eu só tenho 2 que pode conter, ou é conte C ou é contar valores. Só que aqui ele fala uma condição, que sejam maior do que 10. E sejam maior do que 10, a gente entende no Excel como se fosse C for maior que 10. E se for C maior que 10, para contar tem que ser conte.C. Agora,
Se ele eliminasse essa condição, seja maior do que 10, né, você poderia eliminar essa questão, porque ele está querendo contar os valores que está de A2 até A8, certo? Então, aí sim poderia ser contar ponto valores, tá? Então, contar ponto valores não entra nesse quesito, entra se fosse conte C, beleza? Então, a alternativa do gabarito, perdão, né, é a letra A, tá? Então, faça essa interpretação, né? Leia uma ou duas vezes, porque quando você vê uma fórmula, eu sei que vocês já se assustam, mas se você interpretar muito bem as fórmulas que nós vimos na parte teórica com a parte prática agora, faz toda a diferença, gente, faz toda a diferença. Então, lembre-se, eu vou contar, mas eu vou contar o quê? Alguma restrição ou vou contar somente os valores no intervalo de tempo? Porque se você for contar alguma coisa, pode ser conte número, que é somente números, ou conte valores, que vai ser o quê? Tanto os números quanto o texto, né? Agora, se eu quero contar, mas eu quero botar uma restrição, é conte C, tá? Lembre-se, sempre vai ter o pontinho, tá? Para separar a função. Nunca vai ter underline ou hífen ou algo do gênero. Perfeito? Então, gabarito, né? Letra A. Bom, gente, agora nós vamos começar conteúdo novo, né? Eu falei para vocês sobre a questão, né? De personalização, né? E aí o que eu preciso saber? Primeira coisa são as questões de listas, tá? O que seria a questão das listas? A questão das listas fala sobre o preenchimento automático, né? Graças à alça de preenchimento, ou também dizem de preenchimento de seleção. Então, quando você utiliza, né, uma célula no Excel, você pode perceber que quando você seleciona ela, né, vai aparecer tipo uma cruzinha forte aqui, certo? Essa cruzinha, vou até colocar de uma corzinha mais escura, né, em preto. Isso aqui é chamado de alça de preenchimento, tá? O que essa alça de preenchimento permite? Ela permite gerar essa coisa aqui, que são as listas. Então, quando você tem um número, por exemplo, né, que está escrito primeiro, que é o caso do número ordinal, se você clicar, né, com a alça de preenchimento, a alça de seleção, você arrastar, vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na verdade não é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, porque são números ordinais, né? Se você tiver, por exemplo, dentro da célula escrito segunda-feira, dessa forma, e você arrastar a alça de seleção, vai ficar terça, vai ficar quarta, quinta, tudo abreviado. E da mesma forma que se você selecionar segunda-feira, preenchido dessa forma, tá? Professor, por quê? Porque, né, quando eu faço isso, nessas nomenclaturas, ele automaticamente vai seguindo uma sequência. Porque essas listas, elas estão pré-definidas. E você precisa saber disso, tá? Existem 5 listas pré-definidas, tá? Quais são? Dias de semana, você pode utilizar a nomenclatura completa, segunda-feira, ou você pode utilizar um atalho, né, um acrônimo, né, uma abreviação. Meses do ano, a mesma coisa, se você selecionar, ele vai preencher até os meses do ano. Janeiro também, ele vai conseguir fazer um acrônimo de apenas 3 letras. E também os números ordinais. E aí, pegadinha de concurso, tá? Somente, anotem no caderninho de vocês, somente números ordinais. Porque os números cardinais, o que é um número cardinais? 1, 2, 3, 4, 5, ele não entra em lista automática. Ele entra em lista lógica, tá? Como assim, professor? Se você tem o número 1, né? Se você tem o número 1 aqui no caso, né? E você clicar na alça de preenchimento e arrastar, vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se eu tivesse 2, por exemplo, ficaria 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sabe por quê? Porque ele não sabe qual que é a lógica que você quer, né? E para que você consiga fazer
Aí você tem que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que ter no mínimo 2 células. Eu tenho que ter aqui 1 e eu tenho que ter aqui 2, por exemplo. Aí se eu clicar nessa célula no preenchimento, certo? O que o Excel vai fazer? O Excel vai fazer o seguinte, uma comparação. Bom, eu tenho que estar selecionado os dois, é claro, né? Logicamente. Então ele faz a comparação. Bom, aqui era 1, aqui é 2. Então ele está querendo um intervalo de tempo de 1 em 1. Então vamos arrastar. 3, 4, 5. Enquanto você arrastando, ele vai seguindo. Ah, mas e se eu tivesse, por exemplo, de 5 em 5? Também ele faria. Vamos utilizar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse de 5 em 5, né? 5, deixa eu apagar aqui. 10. Se eu selecionasse os dois, né? Vou pegar o canetão preto para facilitar. Se eu selecionasse os dois, né? E selecionasse a alça de preenchimento, quando eu arrastasse aqui, ficaria 15, 20, 25 e assim em diante. Por quê? Porque ele faz uma comparação lógica. Ele fala o seguinte, bom, ele tinha 5 aqui, foi para 10, então ele está crescendo de 5 em 5. E isso vai até quando você conseguir alcançar o final da planilha, certo? Então, temos que lembrar disso, tá? Quando a gente trabalha com Excel, nós temos 2 tipos de preenchimento, que são chamados de listas. Essas listas podem ser automáticas ou podem ser lógicas. O que é uma lista automática? Você não precisa selecionar 2 células, somente uma só. Mas esse caso acontece em tudo? Não, somente em 5 casos específicos. Quando você fala sobre dias da semana, pode ser a escrita normal ou abreviação de 3 caracteres, ou quando você faz a escrita normal dos meses do ano ou ao acrônimo de 3 letras também dos meses. E números ordinais. Gente, pelo amor de Deus, são números ordinais. Se cair na sua prova números cardinais, tá errada a questão. Porque números cardinais, ele entra no valor lógico. Né? Eu tenho que ter no mínimo 2 células para ele fazer a comparação lógica. Bom, eu quero de 1 em 1, eu quero de 2 em 2, eu quero de 3 em 3, 4 em 4 e assim em diante. Beleza? Então, lembre-se sobre a questão de listas. É muito importante isso, tá? Muito importante mesmo. Quando você utilizar listas que forem de preenchimento automático, só clicar na alça de preenchimento e puxar. Quando você utiliza listas que são lógicas, eu preciso de ter o quê? No mínimo 2 células. Outra coisa importante, quando a gente fala de texto, tá? Quando a gente fala de texto, por exemplo, o João, né? João não tem como ele fazer um valor lógico. João e Maria, qual que é o valor lógico que ele vai ter? Essas listas são aplicadas mais em meses, né? São aplicadas em números do que em textos, tá? Claro que você pode configurar no próprio Excel, né? Nas opções avançadas lá, né? Criar uma lista personalizada, mas isso você tem que criar, porque ele não consegue entender textos, tá? Então ele só consegue entender o quê? Números, tá? Ou meses do ano ou dias da semana, perfeito? Então vou mostrar para vocês como que ficaria no caso aqui, ó, né? Aí eu utilizei as 5, né? Faltou só, na verdade, só o número ordinal, né, gente? Mas vamos lá. Então aqui, ó, o que é importante também é salientar o seguinte, que na prova ele pode cobrar o seguinte, ó. Se eu tô arrastando aqui, né, ele começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se eu continuar arrastando, ele volta de novo. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim em diante, tá? Então temos que analisar isso, tá? Nunca possa se esquecer disso. Segunda-feira, como eu falei para vocês, domingo se continuar segunda e volta novamente, né? E aqui são os números cardinais, ó. Por exemplo, se eu selecionar os dois, eu vou pegar em vermelho, né? Se eu pegar em vermelho, aí sim ele vai começar 1 e 6, aí depois ele vai para 5, 6 mais 5 vai para 11, depois vai para 16 e assim em diante. Textos também, se no caso você colocar um A e B, eu tenho que selecionar os dois para ele saber qual que é o valor lógico. Aí você vai arrastar, ele vai começar B, C, D, E. E aqui é a mesma coisa, a questão do horário, tá? Então temos que saber o seguinte, os valores que são pré-definidos somente são meses, dias da semana e números cardinais. Vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e assim em diante. São os únicos valores que têm o preenchimento automático. O resto tudo entra no valor lógico. Beleza? Então, vamos responder questão para massificar nosso conhecimento, tá?
essa questão foi da Quadrix, né, para o concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Roraima, para o cargo de assistente. Ele cobra o seguinte: o seguinte trecho da planilha deverá ser utilizado para responder a questão sobre o programa de Microsoft Excel 2013. Né? E ele fala o seguinte: aplicando-se um duplo clique sobre a alça de preenchimento na célula B2. Então, B2, né? Coluna B, linha 2. Então ele está aqui, ó. Ele só selecionou essa. Certo? Que valor será exibido na célula B5? Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um duplo clique aqui. Certo? E nós sabemos que esse número é um número ordinal? Não. Então a seleção automática, ele vai pegar o valor de 5, porque ele não selecionou dois números para alcançar o valor lógico. Então se eu der um duplo clique até B5, que é o caso que ele está fazendo aqui, certo? O que vai acontecer? Vai ficar 5, 5, 5, 5. Por que vai ficar 5, 5? Porque ele é um valor cardinal. Se ele fosse ordinal, aí começaria a sequência. 6, 7, 8, 9, né? E assim em diante. Mas como ele é um valor cardinal, vai ficar 5. Então, qual que seria o gabarito? Está aqui a resposta. B5. Tá? Professor, como que isso chegou a essa conclusão? Simples, gente. Tem que lembrar. Os únicos números que são preenchimentos automáticos são meses, que pode ser a nomenclatura completa, janeiro, ou JAN, que seria o acrônimo, a abreviação, né? Ou dias da semana, segunda-feira, né? Ou segue para o acrônimo, e números ordinais. Por isso que é importante você decorar isso. Porque o restante tudo vai ter que seguir um valor lógico, tem que fazer uma comparação entre duas células. Então, está aqui a resposta correta. Muita gente iria marcar, né, 5, 6, 7, o valor de 8, alternativa D, e ia errar. Por quê? Porque ele imagina que ele puxaria, né? Mas não acontece isso, tá? Bom, vimos então a questão de listas, que são muito importantes para a personalização de uma planilha. Agora a gente vai entender sobre o formato, tá, gente? O que seria esse formato? O formato são como você insere os valores dentro da célula, tá? Esse formato, ele pode seguir 4 coisas, 4 tipos. Você pode ter o formato geral, tá? Ah, professor, o que seria o formato geral? Permite armazenar tanto número quanto caracteres, tá? Só que tem uma diferença crucial. Quando você armazena, por exemplo, utilizando o formato geral, caracteres, que é o caso de LAC, sempre vai estar alinhado para a esquerda. Então lembre-se, se você estiver utilizando texto, alinhamento para a esquerda. Agora, se você estiver utilizando geral e você inserir um número, sempre o alinhamento vai ser para a direita. Então, falou em caracteres, alinhamento para a esquerda. Falou em números, alinhamento para a direita, tá? E aí nós vamos para números, tá? Qual que é a diferença que existe do número para cá e do número para cá? Primeiro, você trabalha com a vírgula, certo? Então você já trabalha com a vírgula. A orientação dele, né, vai ser a mesma, sempre para a direita. Mas aqui eu já trabalho com vírgula. Aqui ele entende como texto, na verdade, tá? Bom, partindo para a próxima, moeda, tá? Moeda e contabilidade, contábil, né? Eles cobram concurso como os valores monetários. Só que tem uma diferença crucial, tá? Porque os dois podem ter a cifra que você utiliza, se é real, se é dólar, né? Os valores em questão. Só que o que vai diferenciar na sua prova, que ele pode perguntar o seguinte: diante a célula apresentada tal, vamos supor que essa seja B5. Que tipo de formato foi implementado? Geral, número, moeda ou contábil? Como que eu vou saber? Eu sei que isso aqui é valores monetários, que pode ser tanto moeda como contábil, mas qual que é a diferença? Alinhamento. Contábil sempre vai ser justificado, tá, gente? Professor, não lembro o que é justificado. Lembra do Word. Da mesma forma que inicia, é a mesma forma que termina. E moeda é alinhado à direita. Tá? Essas coisinhas básicas caem e fazem a diferença no seu concurso, tá? Então, preste atenção. Formato são 4. Eu tenho formato geral. Ah, o que eu consigo salvar no formato geral? Simples, tanto números quanto caracteres,
que você inserir, beleza? Número, o próprio nome já fala, só vai inserir números. E o alinhamento dele sempre vai ser à direita e vai ter o uso da vírgula, beleza? E aí você pode definir aonde que essa vírgula vai ficar. Se é a segunda casa, a terceira casa, né? Então você que define o uso da vírgula em questão. E aí nós temos mais outros dois que são referentes a valores monetários, que pode ser moeda ou contábil. Lembrando qual que é a diferença. Os dois eu posso colocar nomenclaturas de valores monetários, dependente do país em questão, só que a diferença crucial é o alinhamento da informação que você vai inserir. No contábil é justificado e na moeda é alinhado à direita. Beleza? Então essa é a diferença. Tranquilo? Então agora a gente vai aprender algo novo também, que são a questão de valores, tá? O que seria a questão de valores? Valores seria o seguinte, gente. Se você vai travar, né, para você implementar uma fórmula, uma função em questão, tá? E como é que eu sei que uma célula ela está sendo travada, né? Primeiro, o que seria travado? Você vai ter dois nomes. Nós vamos ter o valor absoluto ou valor relativo. O que é o valor absoluto e o valor relativo? O valor absoluto é o seguinte: imagine só que você tem uma tabela grande de produtos e que todos os produtos você tem que dar 10% de desconto. Vamos supor que tem aqui 10% de desconto, né? E aqui tem vários produtos X, né? Se você clica, por exemplo, aqui tem vários produtos, vamos supor, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim em diante, né? Se você quer, por exemplo, utilizar o valor do desconto, você vai pegar esse valor aqui, multiplicar sobre esse valor, que é o caso 1, vamos supor, né? Multiplicando sobre os 10%. Sobre a célula, vamos supor que seja A5, tá? A5. Se você selecionar a célula em questão e puxar a alça de preenchimento, o que vai acontecer? Ele vai dar erro, porque ele vai pular para cá e aí vai pulando o valor, vai pulando o valor, vai pulando o valor. Professor, por que vai dar erro? Ele não sempre vai pegar o valor de 10%, porque o seu valor não foi definido como absoluto. O que é um valor absoluto? Toda vez que tiver esse cifrão, significa que o seu valor da célula, ele não pode pular. Porque o Excel, ele segue a ideia de ir pulando as linhas ou pulando as colunas, certo? Então, o que acontece? Você tem que, por exemplo, travar a sua célula. Então, se eu tenho um cifrão dessa forma e eu tenho um cifrão dessa forma, certo? Eu estou travando tanto a linha, tanto a coluna. Tá? Então, preste atenção, toda vez que você tiver dessa forma, você está travando, tá? Eu estou travando tanto a linha quanto a coluna. Significa o seguinte, que se eu arrastar essa fórmula em questão, essa função, ele vai sempre multiplicar o produto vezes 10%, o produto vezes 10%, o produto vezes 10%, o produto vezes 10%, tá? Então, fiquem atentos com isso aí. Tá, gente? Então, sempre quando tiver travado a célula, você sempre não vai pular. Porque se você não travar a célula, você não utilizar esse valor, ele fica relativo. E aí ele segue a lógica ou a fórmula, a função em questão. Tá? E aí ele vai sempre pulando, vai pulando, vai pulando. E consequentemente vai dar erro, porque não tem nenhum valor aqui apresentado nessa coluna, certo? Então temos que ficar atento com isso. Toda vez que aparecer um cifrão, significa que está travado a sua célula. Significa que se alguém estiver pegando a informação daqui dentro, você não vai pular. Por quê? Porque é um valor absoluto, beleza? Então, para massificar nosso conhecimento, né? Vamos responder questões, tá? Então vamos lá. Essa questão foi da Secretaria de Educação, né, do Distrito Federal. A banca realizadora foi o SESC, foi no ano de 2017 agora, né? Para o cargo de auxiliar eles cobram o seguinte: julguem o próximo item relativo aos aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações, né, do ambiente Microsoft Office 2013. Em uma planilha do Excel 2013, né, ao se tentar inserir a fórmula igual, deixa eu apagar aqui, né, porque senão fica difícil de vocês visualizarem. Então, vamos lá. Ao se tentar inserir a fórmula igual
cifrão A, cifrão 3 vezes B menos C3, ocorrerá um erro de digitação, pois as fórmulas devem ser digitadas com letras maiúsculas. Pessoal, falsa essa questão a partir desse momento. Por quê? O Excel ele permite que você insira tanto letras minúsculas quanto letras maiúsculas. Inclusive, lembra-se do caso lá da média? Se você digitar igual média, sem acento vai funcionar e com acento também vai funcionar. Então essa questão está errada. Mas a título de curiosidade que eu falei para vocês, ó, essa célula ela está travada. Está travado tanto a linha quanto a coluna. Então aqui seria um valor absoluto. Absoluto. Por quê? Ele vai fazer uma comparação somente do valor A3. Então, questão errada aí, beleza? Vamos continuar, seguindo agora a Câmara da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Câmara da Prefeitura, perdão, gente. O órgão em questão foi a Câmara do Rio de Janeiro e a banca que realizou foi a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E ele vai cobrar o seguinte, em D6, né? Que seria essa célula aqui, em D6, foi implementado, né? Foi inserida uma expressão que multiplica o salário base, que é o salário mínimo, que pode ser o salário mínimo em questão, né? Pelo valor de referência, que é a quantidade, né, de salários básicos que o cara vai ter, usando o conceito de referência absoluta. Bom, referência absoluta, ele está falando que vai estar travado tanto a linha quanto a coluna, né? O que seria isso? Bom, se eu peguei B3, que é o caso do cara, né? B3 seria a coluna e as linhas, né? Então, eu vou travar aqui e vou travar aqui. Então, se ele falou referência absoluta, é isso. Agora, se ele falasse para travar somente a linha, né? Então, ficaria somente a linha, coluna liberada, linha travada. Agora, se ele falasse o inverso, eu quero travar, por exemplo, somente a coluna. Travei a coluna e deixei a linha à vontade. Sempre o cifrão vai ser aplicado na posição ou da linha ou da coluna. Perfeito? Então, essa aqui você já elimina, essa você já elimina. E aí o que acontece? Como a gente está trabalhando com referência absoluta, normalmente a gente elimina várias alternativas, que é o caso aqui. Tudo que não tiver cifrão B3, cifrão 3, você já pode eliminar. Aqui a gente possui, aqui nós possuímos também, só que aqui a gente não possui e aqui também nós não possuímos. Então você já automaticamente elimina essa questão, né? essas alternativas. E vamos continuar, né? Então travei B3 e o de referência relativa em C6. Então o que é relativa? Né? Relativa que não trava. Se não trava, vai arrastando até onde você quiser. Ele vai pulando linha por linha, certo? Então vamos analisar o seguinte. Para finalizar, a expressão inserida em D6 foi copiada as células D7, D8, D9 e D10. Então ele fez, né, uma alça de seleção. Ele fez uma alça de seleção, né? E arrastou, certo? Ele arrastou até chegar no final aqui, certo? Então ele usou uma alça de seleção e arrastou, consequentemente ele copiou para todas, né? E aí ele pergunta, a expressão inserida na célula D9. Então ele quer saber o seguinte, como que ficou a célula D9? E aí é fácil, né, gente? Por quê? Eu já sei que é B3, né, travado com 3, certo? E aí o que acontece? Você tem que imaginar que ele vai seguir uma referência relativa. O que você fez aqui, ele fez comparado com aqui. Então ele pegou, travou, né? Ele pegou primeiro a referência absoluta e ele pegou do lado anterior. Quem foi do lado anterior de D9 foi C9, certo? Então, qual que seria a resposta? A. Porque relativa, ele segue o valor lógico que está ali dentro. Aqui eu não multipliquei por D6, então aqui eu não multipliquei por C6, então multiplica por D7, por D8 e por D9, até chegar ao valor que você quer. Então, lembre-se, se eu peguei o valor relativo, eu vou seguir na mesma sequência do lado anterior. E assim você consegue encontrar a resposta. Eu multipliquei B3, né, a valor absoluto, vezes C9. Professor, estou com dúvida ainda. Você pode fazer pelo próprio valor, né, gente? Se você pegar, por exemplo, 8, né, multiplicando pelos R$ 7.788,
você vai encontrar esse valor também. Só que você pode utilizar a estrutura que é muito mais rápido também. Então, se você pegar de forma bem básica e multiplicar isso aqui, você vai enxergar o valor. E sabemos que esse aqui é o C9. C9. Tá aqui a resposta A. Beleza? Então tem duas formas, né? Você pode verificar pelo valor absoluto e o valor relativo também. Beleza? E aí nós temos outra questão que é muito importante, que cai muito em concurso, que é a questão das células bloqueadas e células ocultas, tá, gente? Professor, o que é isso? Isso aí é o seguinte, se você não quer que a pessoa descubra que função você utilizou, certo? Que função você utilizou para chegar àquele determinado resultado? Por exemplo, vamos supor que a célula aqui tem um salário, né, acrescido de hora extra, acrescido de adicional de insalubridade, etc, e deu R$1.000. Só que você não quer que o cara tenha acesso como que você chegou a esse valor, certo? O que você vai fazer? Você vai bloquear ela, tá? Como assim bloquear ela? Quando o cara clicar nela, ele não vai permitir você ter acesso ao conteúdo das fórmulas nela inserida, tá? Então, células bloqueadas, você só vê o conteúdo, mas não vê como que chegou até esse determinado valor do conteúdo, beleza? Agora, quando as células são ocultas, o próprio nome já fala, você não tem nem acesso ao conteúdo em questão, certo? Então, falou em células ocultas, você não tem nem acesso, tá? Então, tem que lembrar dessas duas coisas. Se eu quero, por exemplo, bloquear que um usuário veja que fórmula eu utilizei para chegar a esse resultado, eu tenho que bloquear ela, que é chamado de células bloqueadas, né? Agora, se eu não quero que o usuário veja esse valor, células ocultas. E aí ele pode perguntar o seguinte, como que eu faço para bloquear ou deixar oculta? Simples, você vai na guia revisão, né? E aí você vai ter que primeiro proteger pasta de trabalho, né? Lembrando, o que é pasta de trabalho? São os conjuntos de planilhas do Excel. Quando você abre o Excel, você abre uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho pode ter várias planilhas. E aí você ativa a proteção, certo? E depois você vai proteger a planilha que você esteja trabalhando. Se você não fazer essas duas coisas, você não consegue nem bloquear e nem deixar ela oculta, tá? Então, primeiro você tem que proteger a pasta de trabalho para depois proteger a planilha. Beleza? Então, isso é um recurso muito interessante que cai em concurso, né? Tanto é que caiu no Tribunal Regional Federal, né? Do ano de 2016 para o cargo de analista. Ele cobra o seguinte, ó, galera. Então vamos lá, gente, responder mais uma questãozinha para massificar nosso conhecimento, né? Sobre células, né, bloqueadas e ocultas. Vamos entender o seguinte. Essa questão foi do Tribunal Regional Federal, né? A FCC foi a bancarizadora do ano de 2016 para o cargo de analista. Eles vão cobrar o seguinte: o colaborador de uma planilha no Microsoft Excel 2013, em sua configuração padrão, deseja que as fórmulas das suas células não possam ser visualizadas, tá? Então ele está falando o seguinte, que as fórmulas em questão não sejam visualizadas, mas ele quer que a pessoa veja o conteúdo, como, por exemplo, o valor final foi o exemplo que eu dei para vocês. Eu tenho R$1.000 de salário, né? Agora, como eu cheguei a esse salário, eu não quero que o usuário saiba, mas o 1.000 eu quero que ele veja. Então é isso que ele está perguntando, né? Para tanto, após selecionar as células com o botão direito do mouse na aba proteção da caixa do diálogo formatar células que surge na tela, deve-se marcar a opção. Bom, não pode ser ocultas, tá? Por que não pode ser ocultas? Porque eu não quero que a pessoa não veja nada. Eu simplesmente quero que ela veja o conteúdo, mas eu não quero que ela veja como que eu cheguei àquele conteúdo. Então eu vou esconder a fórmula ou a função realizada. Então, ocultas não pode ser, porque ocultas você não enxerga nada. Escondidas, gente, nem existe escondidas, tá? Invisíveis, pelo amor de Deus, não existe invisíveis. Bloqueadas, tá? Muita gente vai marcar travadas. Só que não existe travadas no Excel 2013. Existe ou ocultas ou bloqueadas. Aqui você não vê nada. E aqui você não vê a fórmula, tá? E o que ele perguntou é o seguinte, eu não quero ver a fórmula. Então tá aqui o nosso gabarito, tá, gente? Resposta D, né? Então, finalizamos aí, né? Mais uma aula, né? A segunda parte da aula de Excel, na verdade, né? E aí eu peço que vocês estudem muito a parte de fórmulas, conte C, soma C, né?
conte valores, conte números, né? Funções básicas também eu tenho que estudar, né? Mínimo, máximo, maior, né? Menor, mas assim, pratiquem, tá? E sempre tentem fazer interpretação de texto. O Excel não é difícil. Se você fizer uma interpretação de texto na questão, você já consegue eliminar muita alternativa. Beleza? Então, gente, tenha uma ótima semana e até mais, viu? Clique lá.